Hey guys, how's it going? Espero que vocês estejam bem, tá? Aqui é o professor Roberto Sobrinho. Essa é mais uma aula dedicada ao sexto ano A e ao sexto ano B. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o Simple Present. Vamos trabalhar aí com o livro da página 10 até a página 15. Então, vamos lá. O Simple Present, tá? O presente simples, ele é um tempo verbal no inglês utilizado para indicar ações habituais, ou seja, coisas que acontecem com certa frequência, para falar majoritariamente da rotina, tá? Além disso, ele é utilizado para expressar verdades universais, quando a gente for falar de fatos, tá? Algo que a gente acredita ser verdade. Sentimentos, então, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu amo, o que eu odeio. Desejos, o que eu quero, o que eu não quero. Opiniões, então, o que eu acho, o que eu penso a respeito de algo. E preferências, tá? O que eu prefiro. Então, basicamente, essas são as situações em que nós utilizamos o Simple Present. Na maioria das vezes para falar de rotina, como eu falei, ações habituais, verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências. Vamos observar um pouco a estrutura de uma frase afirmativa no Simple Present. É bem simples. A gente vai precisar do sujeito e do verbo principal no infinitivo, ou seja, a forma mais básica do verbo, o verbo sem sofrer alterações. Só que existe um porém. Quando o sujeito for terceira pessoa do singular, ou seja, he, she ou it, são as três palavras que formam a terceira pessoa do singular, ele ou ela, o verbo vai sofrer uma alteração. E que alteração é essa? Ele recebe S. Então, de modo geral, o verbo recebe S em frases afirmativas quando o sujeito for terceira pessoa do singular. Então, a estrutura da frase afirmativa nesse caso vai ser sujeito, o verbo principal no infinitivo, mais S. Então, observe um exemplo. She works every day. Ela trabalha todos os dias. She é o sujeito, é ela, é a terceira pessoa do singular. E o verbo work, que é o verbo trabalhar, ele recebeu um S, virou works. Para a gente observar melhor, eu escrevi aqui vários exemplos com o verbo work. Então, com todas as pessoas aí, primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Então, I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work e they work. Então, percebam que apenas com he, she e it, o verbo sofreu uma alteração, ele recebeu um S na frase afirmativa. Então, de modo geral, como eu falei, na frase afirmativa, quando o sujeito for terceira pessoa do singular, o verbo vai receber S. Mas existem algumas exceções a essa regra. E que exceções são essas? Se o verbo ele terminar em S, SS, SH, CH, X, Z ou O, os verbos não vão receber apenas S, vão receber ES. Então vamos ver alguns exemplos. I go, she goes, recebeu ES, termina em O. We teach, he teaches. They fix, Pedro fixes. You pass, Maria passes. Então, basicamente, se o verbo terminou com qualquer uma dessas letras aí, e o sujeito da frase for terceira pessoa do singular numa frase afirmativa, o verbo vai receber ES. Próxima situação, exceção à regra aí, é quando o verbo for terminado em Y e antes do Y vier uma consoante. O que acontece? Se antes do Y vier uma vogal, coloca S normal. Só coloca o S, aplica a regra geral. Se antes do Y vier uma consoante, aí a gente tira o Y, remove o Y e coloca IES no lugar. Então, exemplos. I study, she studies. We try, he tries. They dry, Pedro dries. Então, simples assim. Y, antes do Y vem uma consoante, tira o Y e coloca IES. E a nossa próxima situação aqui é um caso extremamente especial, que é o do verbo have, o verbo to have, que ele não segue nenhuma das regras que eu falei anteriormente, ele simplesmente muda de forma, ele deixa de ser have e vira has.
em frases afirmativas quando o sujeito for terceira pessoa do singular. Então, exemplos. I have, she has. We have, he has. They have, Pedro has. Simples assim. Frase afirmativa quando o sujeito é terceira pessoa do singular, o verbo have se transforma em has, tá? Vamos observar agora a questão da forma negativa. Para eu fazer uma negativa, eu vou precisar de um verbo auxiliar mais o not. O presente simples ele tem dois verbos auxiliar. Tem o do, que é esse do, e tem o does, D-O-E-S. Como é que funciona? Do é utilizado para todas as pessoas, menos para a terceira pessoa do singular. Então, a estrutura é essa. Sujeito, verbo auxiliar, no caso do ou does, mais o not, e depois o verbo principal no infinitivo. Se o sujeito for qualquer pessoa menos a terceira pessoa do singular, eu vou colocar o do not. Ou a forma contraída, don't, que quer dizer a mesma coisa, tá? Então eu escolho se eu coloco o do not ou se eu coloco o don't. Então veja o exemplo. I don't work every day. I don't work every day. Eu não trabalho todos os dias. O I é o sujeito, o don't é o do not, só que contraído. Se eu tivesse colocado do not aqui, também estaria correto. Work é o verbo principal no infinitivo. Mas, se o sujeito for terceira pessoa do singular, tá? O verbo auxiliar ele vai mudar. Ele não vai ser mais o do, ele vai ser o does. E aí a estrutura fica sujeito, verbo auxiliar, nesse caso does, mais o not, ou a forma contraída deles, doesn't, e o verbo principal no infinitivo. Então o exemplo aqui é she doesn't work every day. She é o sujeito, doesn't é a contração do does not, poderia colocar o does not sem problemas, e o work é o verbo principal no infinitivo. Para eu fazer uma pergunta, ou seja, a forma interrogativa, também vou usar o verbo auxiliar. Também vou usar o do e o does. E a regra vai ser a mesma. Do para todos, menos terceira pessoa do singular. E does apenas para a terceira pessoa do singular. Então, a estrutura é a seguinte. A gente vai colocar o verbo auxiliar antes do sujeito e depois o verbo principal no infinitivo. Exemplo. Do you work every day? Você trabalha todos os dias? O do, verbo auxiliar, veio antes do you, que é o sujeito, e logo em seguida o verbo principal no infinitivo. Se o sujeito for terceira pessoa do singular, como eu falei, não usamos o do, usamos o does. Então, exemplo, does she work every day? Ela trabalha todos os dias. Coloquei o does, que é o verbo auxiliar, antes do she, que é o sujeito, e logo em seguida o verbo principal no infinitivo, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Agora vocês vão fazer algumas atividades do livro, da página 10 até a página 15. E daqui a pouco eu tô de volta para fazer a correção dessas atividades, ok? So, thank you so much, guys. I'll be right back.